Olá, voltamos para o último bloco do programa Livres Ideias. Gostaria de convidar você que está nos assistindo a, primeiro, acessar o site do cenasprevestibular.com.br. A gente está com um período de matrículas para os cursos preparatórios para o Enem, para concursos públicos e grandes vestibulares 2017, já abertos e com preços promocionais. Convido vocês também a conhecerem a pousada Relíquias do Tempo, aqui no centro de Diamantina. Pousada, um lugar extremamente aconchegante e acolhedor. Você vai encontrar instalações de ótima qualidade, além de um verdadeiro museu, né? Vocês conheceram aqui a pousada, um verdadeiro museu com peças de arte, enfim. Vale a visita tanto de turistas quanto da população aqui, que tem um ótimo lugar para conhecer. Bom, abrindo para as considerações finais, né, dos convidados, quais são as previsões para o futuro? Então, eu acho que é importante falar assim que a gente está num movimento de greve que tem sido construído, né? Uma leitura que se tinha um pouco do Andes, que é o nosso sindicato nacional hoje dos docentes, acho que é importante mencionar isso, era de que a gente tinha necessidade de construir uma greve geral, né? Da classe trabalhadora brasileira, decidir por 2 dias parar o Brasil de fato para tentar pressionar o Congresso hoje, porque de fato o Congresso tem se mostrado um Congresso pouco sensível à demanda popular, à demanda do Brasil de fato que os elegeu, né? E isso tentou se articular, né, contra as centrais sindicais, e a gente conseguiu articular 2 dias de mobilização nacional, que foi dia 11, um outro dia de paralisação agora vai ser dia 25, essa semana, sexta-feira, provavelmente vai ter alguma atividade aqui em Diamantina, né? Mas de fato, né, uma outra avaliação que vem junto com as ocupações, inclusive, é de que talvez uma greve geral seja muito difícil de articular, é muito difícil parar o setor produtivo do país de fato, né? Mas o que seria possível é a gente começar com uma greve da educação, né? Então essa é uma avaliação bem recente, né? A partir das demandas locais, das ocupações, inclusive, que fizeram com que os docentes também pensassem, não, a gente tem que de alguma forma se solidarizar aos estudantes. E não dá para só se solidarizar com documentos, né? A gente tem que se solidarizar fazendo uma parada também, né? Isso então incentivou um debate nas bases, né? E o Sindicato Nacional hoje decidiu agora no último encontro de que a gente aderiria de fato a uma greve nacional da educação, né? Então a gente tem 3 grandes setores hoje, que é o Andes, que representa, né, grande parte dos docentes das universidades federais, né? Que decidiu por uma greve, nós já estamos em greve aqui na universidade desde dia 31 de outubro, né? Incentivamos esse debate inclusive dentro do Andes, né? Do Andes, do Sinasef, que representa a educação básica, né, de forma geral, e da FASUBRA, que hoje representa os técnicos administrativos das universidades também, né? Então, esses 3 setores hoje estão em greve. A nível nacional, a gente entra em greve, os docentes das universidades, agora no dia 24, né? Para justamente fortalecer a mobilização do dia 25, que é tipo uma parada, né? Para a gente fazer esse diálogo com a população sobre a PEC e sobre essa medida provisória do ensino médio. E está sendo articulado uma caravana, né, um Ocupa Brasília, né? Então esse Ocupa Brasília vai ser no dia 29, que é o dia de votação no primeiro turno, né, no Senado. A ideia então é que se enviem caravanas a Brasília, eu acho que tanto das universidades, dos movimentos de ocupação, todas as centrais, digamos assim, né, estão organizando uma grande caravana a Brasília para o dia 29, para fazer esse acompanhamento em loco, digamos assim, né, da votação do Senado e para mostrar um pouco essa pressão popular também para o Congresso de forma geral, né? A gente não sabe bem como é que isso vai acontecer, né? A gente tem a ação da polícia, como você bem mencionou hoje, que está muito repressiva, então talvez já tenha, né, como isso aí é uma questão pública, né? Talvez possam ter medidas nesse sentido, a gente não sabe bem como é que vai funcionar. Mas existe essa articulação hoje, esse movimento, né, a nível nacional de diferentes entidades para estar em Brasília e fazer um grande dia de mobilização em Brasília, de ocupação, né? Vamos deixar de ocupar a escola, ocupar a universidade, vamos ocupar Brasília para tentar pressionar pela não votação da PEC ou minimamente para tentar discutir um outro ajuste fiscal de menos tempo, que relativize o peso sobre educação, saúde, previdência, de minimamente sensibilizar o Congresso de que a gente precisa discutir isso, que isso não pode ser votado de uma hora para outra, né? Localmente a gente tem algumas atividades aqui do Comando Local de Greve, tanto dos docentes quanto dos técnicos, dos discentes também que estão fazendo essa discussão, e a gente vai tentar minimamente manter a população informada também dessas atividades e convida desde já, né, todo mundo para participar, para tentar buscar meios de encontrar outras informações
para além da mídia hegemônica, né, que é representada pela Rede Globo hoje, né? Então, buscar outras informações, ouvir outras pessoas, né, de qualquer setor, acho que é muito importante, porque a PEC de fato atingirá todos nós. Eu concluo dizendo que ontem a gente trouxe uma advogada, que ela milita já, né, atua há uns 20 anos pelo menos, né, na defesa de servidores públicos, e ela trouxe um dado muito preocupante, né, que uma das coisas que a PEC tem previsão é de não reajuste mais do salário mínimo à inflação, né. Então ela falou que tem um estudo já feito no âmbito da educação básica, mas eu acho que isso vai ter uma repercussão para os trabalhadores de forma geral, que em questão de 4 anos nós vamos ter uma perda de 40% a 45% no poder de compra. Então hoje, se a dona de casa vai no mercado, já percebe que ela não consegue mais comprar hoje o que podia comprar um ano atrás, daqui a 4 anos significa que ela vai poder comprar só a metade do que ela compra hoje. Então, assim, isso é uma discussão que a gente precisa fazer, porque isso significa que muitas pessoas vão perder o emprego, de que a miséria no Brasil vai voltar de forma muito dura e de que talvez isso volte a ser um grande problema, tanto o desemprego quanto a miséria, né? Enfim. Somado a isso o fato de que vai ter que pagar pelo médico, vai ter que pagar pela aula de professor. Então, a gente precisa se mobilizar de alguma forma em relação a isso. Professor, sem querer pentelhar aqui as suas considerações finais, sim, mas eu gostaria só que você refletisse aqui comigo. Não seria uma atitude de bom senso do governo federal, ao menos suspender temporariamente a aprovação da PEC, convidar esses setores, esses agentes da sociedade interessados para discutir e aí então propor um novo projeto? Então, isso vou tentar ser objetivo, assim, a pergunta é central, né? A gente não considera que esse governo tenha bom senso, de fato, infelizmente, né? A corrupção no Brasil, que se tornou uma grande pauta, né? A gente coloca o judiciário e a polícia como protagonistas do projeto civilizatório brasileiro, isso é um problema, porque a corrupção no Brasil é um problema, né? Enfrentá-la é central. Um país que pauta a sua agenda geral pela corrupção, né, em torno da corrupção, isso é um grande problema. Porque a maioria da população brasileira não é corrupta, eles querem cortar em saúde e educação, do que eu me lembro, os casos de corrupção não estão envolvendo o serviço de saúde e educação, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu queria dizer um pouco para quem está ouvindo, assim, da cidade, de que quando a gente deflagra greve, às vezes a gente ouve nas ruas, professor que faz greve porque não quer trabalhar, por exemplo, é importante a população saber primeiro de que os professores repõem a aula, né? Então, não sei se as pessoas entendem, mas quando a gente entra em greve, a gente depois dá as mesmas aulas, trabalha muito até mais, porque parte dos professores agora tem que manter pesquisa, tem que manter várias ações, não pode viajar porque os filhos estão na escola, e depois repõe outros tipos de atividades e passa às vezes 1, 2 anos sem conseguir 5, 10 dias de recesso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem debatido muito atualmente que parte dos professores se sentem não tão bem recebidos de Diamantina, porque de fato, de alguma forma, a gente é recebido como salário. Então, você é muito bem-vindo porque você consome aqui, né? Mas o papel que a universidade teria que cumprir aqui na cidade, e eu acho que cumpre em muitos sentidos, é a de formação humana, né? A universidade serve para formar seres humanos. Então, acho que também está na hora da sociedade diamantinense valorizar a universidade enquanto formação humana, está na hora da universidade cumprir mais esse papel do que já tem cumprido, e a gente utilizar esse momento da greve como um momento de alta formação, de alto debate, né? A gente quer debater justamente com a pluralidade. Eu, Matheus, não tenho interesse de ir para um debate em praça pública só com os contra a PEC, né? Eu tenho interesse de debater publicamente com todo mundo. Eu tenho interesse de debater com as pessoas que já entendem a PEC, com as pessoas que estão com dificuldade e querem entender a PEC. A gente vai fazer esse esforço sobre-humano dentro do comando de greve, a gente tem debatido isso. Tem universidades que no dia 29 estão propondo, por exemplo, fechar estradas. A gente debateu e propôs, não, a gente precisa aqui mais dialogar com a sociedade diamantinense, porque ela merece, ela precisa ter outras informações, outras interpretações do mundo, para que ela possa construir a dela própria, né? Então a gente convida, eu queria aproveitar assim como comando, convidar a população. A gente vai fazer cinemas, debates em espaços públicos, a gente quer propor debates nas escolas, nas periferias, nas associações de moradores. Então, assim, tanto a gente tem que procurar, mas quem quiser nos procurar, quem tiver nossos contatos e falar, olha, a gente tem interesse de que vocês venham aqui,
fazer um debate sobre o que está acontecendo, o que é a PEC, porque no fundo interpretações diferentes sobre a PEC existem, né? Nós temos uma, a gente está tentando apresentar ela para a sociedade para dizer nós somos contrários a essa PEC por tais e tais questões, porque o nosso prognóstico para o Brasil é péssimo pós-PEC, essa PEC é pior para o Brasil, vamos dizer assim. Então, mas a gente quer debater isso. Então, para a sociedade diamantinense, entender por que a gente está em greve. Então, quem tiver interesse, amanhã, por exemplo, eu vou dar uma palestra no Mandacaru, no colégio, né? A convite da escola. Então, a gente está super aberto a usar esse momento, acima de tudo, para construir diálogos com a cidade. Porque essa é a função da universidade. A gente espera que a cidade entenda isso, porque a gente também precisa... Um projeto de universidade pública só existe se a sociedade entender que ele faz sentido. A gente precisa avançar nisso. Saúde pública, né? Você ter direito à saúde, né, o telespectador, ter direito a uma saúde gratuita, isso não é natural. Isso é que a gente constrói uma ideia civilizatória de que todo mundo tendo direito à saúde, o mundo é melhor para todo mundo. Todo mundo tendo educação, melhor para todo mundo. E, então a gente precisa sempre renovar isso na sociedade, a gente vai perdendo essas coisas, vai ganhando discursos fáceis, né? Corta aqui que é mais fácil, a gente resolve aqui, né? A economia vai crescer, isso não é verdade, então a gente precisa debater mais essas questões. Obrigado, professor. E Ellen, você que está sempre envolvida com os movimentos sociais aqui da cidade, especialmente com a juventude, o que especialmente os estudantes secundaristas aí ocupando as escolas, e você, né, tem para passar de mensagem, especialmente aqui para o pessoal de Diamantina, para a população diamantinense? Eu primeiramente, né, gostaria de, nas considerações finais, considerar um convite. Hoje nós não temos mais escolas ocupadas, mas tem universidade. A quem não conhece o que é uma ocupação, para ir lá, conversar, debater com os estudantes. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é o momento de dizer que os estudantes secundaristas de Diamantina e a juventude de uma forma geral, dessas diversas ações, não só na ocupação, mas nesses encontros, palestras que os professores estão fazendo nas escolas e com a sociedade, hoje ela está despertada, né? Os secundaristas, no caso, chamam de primavera secundarista dessa juventude toda, ela desabrochou assim, uma consciência política muito grande. Eu volto a dizer, o maior legado que fica é esse. Né? E eles estão, nesse mesmo processo que os professores estão de conscientização, os próprios estudantes das ocupações também estão. Eles conversam, passam em sala de aula, conversam entre eles sobre isso. Eu acho que é o mais importante que fica. E agora estamos na expectativa de ocupar Brasília, né? Os estudantes vão se concentrar na Universidade de Brasília, já tem diversas caravanas seguindo para Brasília. A princípio vão ficar ocupados na Universidade de Brasília para no dia 29 fazer um grande ato em defesa dos direitos, contra a PEC, contra a medida provisória e contra essas medidas que o governo ilegítimo, como o Matheus disse, né, concordo com as palavras dele nesse sentido, está querendo impor, porque todas essas medidas a gente vê que elas foram tomadas de um pouco tempo para cá, né, desde quando se mudou a presidência do nosso país. Em nenhum momento foi discutido com as bases, não teve esse diálogo, como você falou, o Matheus falou, a professora Aline falou, é tão importante. Então eu acho que se o governo não fez, os movimentos sociais, os professores, os próprios estudantes vão procurar fazer junto à sociedade sobre o que está acontecendo e a realidade do país. Pessoal, gostaria de agradecer demais e mais uma vez a presença de vocês, a participação de vocês. Eu acho que enriqueceu demais nosso programa e a população diamantina e toda a população brasileira merece esse tipo de informação, né? Não só os estudantes, não só os professores, mas as pessoas comuns que aparentemente podem parecer não estar diretamente relacionado com a greve, com as ocupações, mas que a gente percebe que mais cedo ou mais tarde vai repercutir nelas Sim. também, né? Como o professor falou, os comerciantes, né? Enfim, toda a população brasileira vai ser afetada por essas medidas, não só a PEC, mas a reforma, essa polêmica reforma, né, da educação do ensino médio no Brasil, né? E todos esses pacotes de lei
de leis controversas que têm sendo apresentadas. E vem outras por aí, né, Emerson? A gente está hoje contra a PEC 55, mas amanhã vai ser CLT e depois vai ser terceirização. Então, assim, de fato, né, as organizações sociais, movimentos sociais, sindicais estão se organizando porque, de fato, é um ataque muito brutal aos direitos dos trabalhadores, sobretudo, de forma geral. Acho que é importante que se diga isso, né? Então, a greve começa hoje, as ocupações estão acontecendo e a tendência talvez seja de aumentar, porque a gente precisa que a população também nos ajude nesse processo de defesa, né, dos direitos mínimos, né, do cidadão brasileiro. E eu acho que talvez um dos ensinamentos principais que a gente pode passar é pelo menos tentar mostrar quem de fato está ganhando com esses projetos. E que com certeza não é a população, é o 1% da população que está aí se beneficiando desse tipo de projeto, né? Quem tiver interesse em assistir não só esse programa, mas todos os programas Livres Ideias, eles são exibidos pela TV Vale, canal 7, TV Vale Diamantina, todas as quintas-feiras, às 22 horas, com reprise do sábado, 12h30, e domingo, às 22 horas também. Você também pode assistir pela internet, o link fica disponibilizado no site do Cenas Pré-Vestibular, cenasprevestibular.com.br. Você pode assistir ali pela internet quantas vezes você quiser e compartilhar também com as pessoas que vão fazer bom uso dessas informações. Eu agradeço a todos vocês mais uma vez, agradeço a toda a população diamantina que nos assiste pela TV Vale e um grande abraço, até o próximo programa.